Hola, muy buenos días a todos. Por favor, si me escuchan, escriban aquí en el chat si están escuchando a nosotros. Entonces, muchas gracias por la participación, presencia de ustedes hoy en la sesión, octava sesión. Ah, qué bueno, gracias por contestar mi pregunta. Entonces, muchas gracias. Y hoy nosotros estamos ya en la octava sección virtual acerca do tema de indexação de documentos e hoje vamos a ter uma apresentação específica sobre coordenação de descriptores. E, como sempre, nós vamos a ter como facilitadora deste treinamento a Maria Anália Conceição, que trabalha aqui conosco nesta atividade específica. Então, muitas graças e já passo a palavra para Maria Anália. Gracias. Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão. Hoje vamos falar de coordenação de descriptores. Tá? Muito ainda. Não. Sim. Empezar. Não. Se aponta aí. Empezando, o objetivo desta apresentação é apresentar as principais coordenações e orientar sobre sua adoção na legislação LILAC. Nuestra agenda, introdução, coordenação de descritores pré-coordenados e pós-coordenados, coordenações categoria A, anatomia, B, organismo, C, enfermedades e D, drogas. E depois teremos, como sempre, a tarefa. Que fazer se não há descritores apropriados para a descrição precisa e completa de um documento? Coordenar ou combinar descritores. A coordenação, como já vimos, é fundamental na indexação LILAC para propiciar uma recuperação precisa e específica. A coordenação permite descrever o conteúdo completo do documento. O indexador deverá familiarizar-se, então, e aplicar as regras corretamente para uma coordenação e uma indexação de qualidade. A coordenação pode ocorrer de duas formas: descritores
pré-coordinados, com descritores pré-coordinados e com descritores pós-coordinados. O que são descritores pré-coordinados? São descritores, DECs, previamente criados por la combinação de 2 ou mais descritores. O primeiro passo na seleção, quando estamos indicando, é chequear se há descritor pré-coordinado, ou seja, se há um descritor listo para representar um determinado assunto. Exemplos: cirrose hepática alcoólica foi criado com a junção de cirroses, que é um descritor, mais hígado, mais alcoolismo. Então, a indicação se queda fácil, porque há um descritor listo, específico. Porque se indico por cirroses ou mais fígado, mais alcoolismo, a recuperação não é precisa, porque o documento não vai estar falando de cirroses solamente. Neoplasias de la mama é formado por neoplasias mais mamas. Evaluação de serviços de saúde foi formado por ele descritor evaluação mais serviços de saúde. Cada descritor tem as coordenações, os pré-coordinados. Por exemplo, em coração, se tentamos indicar coração com o calificador anomalias, não será possível. E o DEX indica o pré-coordinado cardiopatias congênitas. E assim por diante. Outro exemplo, coração transplante não existe. O descritor apropriado é transplante de coração. Descritores pós-coordinados. É a combinação de 2 ou mais descritores, DEX, para representar um determinado assunto. Esta coordenação ocorre em el momento de la indicação ou recuperação. Planificação, um exemplo, planificação arquitetônica de unidades de terapia intensiva em hospitais psiquiátricos. Não há um descritor para esse título. Então, o que hacemos? Indicamos hospitais psiquiátricos, mais unidades de terapia intensiva, mais arquitetura hospitalária. As modalidades de coordenação. Descritores com um ou mais pré-codificados, como já vimos bastante. Gastrite em ninhos. A indicação será por gastrites, mas os pré-codificados humanos e ninho. Descritor com um calificador. Exemplo, patologia do hígado, será indicado com hígado patologia. Descritor com calificador mais um segundo descritor. Exemplo, estrutura secundária de caseína, será indicado com caseína com o calificador química, mas o descritor estrutura proteica secundária. Descritor coordenado, pré-coordenado com um ou mais descritores. Exemplo, infecções oportunistas por hongos, será indicado com infecções oportunistas, mas outro descritor micoses. Coordenações recomendadas por DEX. O DEX atualmente possui 20 categorias e há instruções para indicação em todas elas. Estas coordenações estão em el manual de indicação, não se olvide, sempre consultem. Aqui trataremos de las principais coordenações. De la categoria A, anatomia, categoria A e C, anatomia e enfermidades, categoria B e C, organismos
y enfermedades, y la subcategoría C04, que es neoplasias, que son os cânceres, e tipos histológicos. Categoria D, nas coordenações que veremos, é drogas e ações farmacológicas. Na categoria A, quando indicar um vaso sanguíneo, como indicar um vaso sanguíneo para o qual não existe o descritor específico? Indicar pelo órgão com o calificador irrigação sanguínea, mas descritor de artérias ou venas como secundário. Exemplo, artéria pancreática, a indicação será pâncreas, mas com o calificador irrigação sanguínea. E o descritor artérias, o descritor secundário artérias. Há dúvidas ali? Todos estão acompanhando? Indicar categoria A e C. Indicar enfermidades de órgãos ou tecidos por el descritor pré-coordenado da categoria C, se existe o descritor equivalente ao conceito desejado. Exemplo, fraturas de ombro. Existe o descritor fraturas de ombro. Então, eu vou ao DEX e busco, como eu disse, é um termo pré-coordenado. Fraturas com ombro. E no ombro e fraturas. Exemplo 2, gastrites. Será indicado com o descritor gastrites, como descritor primário. E no estômago, ou inflamação, ou mais inflamação. Por quê? Se leu a nota de estômago, vai estar lá a informação. Inflamação igual gastrite. Podem mirar o DEX que vão encontrar essa informação. Categoria A e C. Se não há descritor equivalente para a enfermidade de um órgão, que é raro acontecer, mas quando acontecer, indicar por el órgão como primário e o término de la categoria C mais específico como secundário para descrever a enfermidade. Se acorda aquele princípio que descritor secundário complementa um descritor primário. Então, exemplo, enfermedades do corpo ciliar, será indicado corpo ciliar, mas o descritor enfermedades da úvea como descritor secundário. Corpo ciliar está abaixo de úvea em la hierarquia. Podem mirar em DEX que vão haver isso. E existe o descritor enfermedades de la úvea. Por isso que a indiciação é por esse descritor como secundário. Categoria B e C. Sempre indicar o término pré-coordenado mais específico disponível para a enfermidade. Exemplo, infecção por salmonela. Será indicado por infecções por salmonela. E no salmonela mais infecção, que são descritores. Ou salmonela mais infecções bacterianas. Por que no? Por exemplo, infecções bacterianas estão na mesma hierarquia de salmonela. E salmonela é mais específico. E infecções por salmonela é mais específico. O princípio da indicação é indicar sempre por lo mais específico discutido. Se o documento discute apenas um organismo, sem abordar a infecção, não se deve coordenar com a infecção. Também é uma exceção. É raro, mas acontece e já sabem
que se não hablar de la infección, não é necessário indizar. Subcategoria 04, neoplasias. Inclui descritores sobre neoplasias, que são cânceres e tumores, e quistes malignos e benignos. Os tumores são classificados de duas formas: tipo histológico, carcinoma, sarcoma, osteogênico, sinovioma, neoplasias do tecido nervioso, neoplasia del tejido conjuntivo. A maioria de los tipos histológicos tem a terminação oma. Outra dica é olhar, mirar a hierarquia, chequear a hierarquia. Vai estar, por exemplo, se mira index carcinoma, a hierarquia de carcinoma está arriba tipo histológico, neoplasias por tipo histológico. Localização, por exemplo, neoplasias cerebrales, neoplasias de la mama, neoplasias testiculares, etc. É a neoplasia e o órgano. La coordinação em esta categoria. Indizar o descritor pré-coordinado que indica o local, o órgano, de la neoplasia, neoplasia órgano, com o tipo histológico. Exemplo, adenocarcinoma de la mama, neoplasias de la mama, descritor primário, e notem que lá ele traz a nota de indização. Coordine como primário com tipo histológico de neoplasia. E lá, nota do tipo histológico informa, coordine como primário com término pré-coordinado neoplasias órgano, como primário. Sim? Essa coordenação está expressa em la nota. Aí você queda mais fácil, se leu a nota, já viu que, claro, tem que estar discutido em el documento. Aqui, no caso, o tipo histológico está em el título. Já? Chequear se o tipo histológico, é muito importante, se o tipo histológico informado por el autor em el documento está correto. Aunque seja um descritor DEX, por exemplo. Fibroma é um descritor DEX, pero um fibroma uterino é um leiomioma, por exemplo. Se o autor falou que é um fibroma uterino, eu vou mirar aqui os sinônimos, já fibroma uterino, desculpa. Fibroma uterino é sinônimo de leiomioma. Entenderam? Todos? Há tipos histológicos específicos para um determinado órgano. E aquele órgano deverá ser, aquele término, órgano neoplasia, deverá ser acrescentado a um que não esteja especificado o local em el documento. Exemplo, diagnóstico del carcinoma ductal mamário. Carcinoma ductal tem la nota coordine primário com neoplasias de la mama como primário. Então você já dá el órgão neoplasias correto. E o mesmo calificador que pongo em el tipo histológico, pongo em neoplasias órgãos. Drogas e ação farmacológica, agora. São agrupadas
por compostos químicos de drogas que involucram compostos orgânicos, compostos inorgânicos, etc. Ação farmacológica, exemplo, fármacos cardiovasculares, fármacos dermatológicos. Também, mirando a hierarquia, vamos a ver, por exemplo, fármacos cardiovasculares, está dentro da jerarquia de ação farmacológica. Os descritores da categoria D devem normalmente serem indicados como primários. Raramente são indicados sem calificador. Raramente. Coordenar o composto químico com a ação farmacológica. Esta é a regra, e esta regra não está expressa como tipo histológico e organoneoplasias, que coordine, tá? Não está assim, mas é uma regra de indicação que deve ser seguida para uma indicação de qualidade. Então, temos que coordenar e também ambos descritores são indicados com os mesmos qualificadores, se primário ou secundário. Exemplo, tratamento de asma com albuterol. Asma, tratamento farmacológico, que já usamos esse qualificador. Albuterol, uso terapêutico. Não vou poner efeito adverso se ele falou apenas tratamento. Sim? E o descritor broncodilatadores, que é a ação farmacológica. Podem mirar a index que vão ver que é uma ação farmacológica. Caso haja uma discussão de efeito adverso como secundário, não está em el título, mas o autor falou e o indicador crê que é importante para uma recuperação, pero como secundário. Então, você vai indicar os dois términos com o mesmo qualificador, efeito adverso em el caso. Mirem a nota, o registro de albuterol index. Há 3 ações farmacológicas e o indicador vai elegir a que se refira ao documento. Em caso foi broncodilatadores porque foi o tratamento de asma. Agora, uma droga nova. Que é assim? Quando o documento discutir uma droga que não existe index, descritor exato. Até busca em MESH e usar os termos definidos em Head Mapping 2. Por que em MESH? Porque o MESH tem as drogas novas todas que remite para um termo que já é um descritor. Então, exemplo, o tratamento do diabetes mellitus com empagliflozina. Tomo o término em inglês, eu vou mostrar como se faz a búsqueda, pero é bem simples. Acesso ao MESH e pongo o término em inglês. Aí aparece empagliflozin com REDMAP2, tem 2 términos. Vou ao DEX em inglês, consulto, vejo o equivalente na língua que estou indicando, o espanhol ou português, e indico os 2 términos. E já anoto também a ação farmacológica, que é um hipoglicemiante. Então, a indicação se quedou diabetes mellitus, tratamento farmacológico, composto de benfidrilo,
uso terapêutico, glucósidos, uso terapêutico, mas la ação farmacológica hipoglucemiantes. Mirem que não está escrito que é para ser essa indicação de la ação farmacológica, pero ela está disponível em el registro, em caso aqui, aí vou indicar. Por que é importante indicar? Porque alguns pesquisadores podem se interessar apenas por las ações farmacológicas, que é todos os hipoglicemiantes. Se eu não indico, esse documento não vai aparecer na búsqueda deste investigador. Agora, repasse. Há coordenações específicas para todas as categorias, pero ojo com las de local e histológico de la neoplasia, droga e ação farmacológica e enfermidade. Las regras e instruções de indicação estão em las notas do próprio descritor, ou seja, leia sempre as notas e também consulte o manual de indicação sempre. Aí tendremos nossa tarefa de hoje. Esta tarefa, creio que não terão muitas dificuldades. Antes de começar a indicar, revisem esta sessão. Vai ser tratamento com drogas. E só uma dica desta vez. A orientação general. Todas as palavras do título devem ser consideradas para a indicação como primário e também o objetivo. E rastreie o texto e veja quantas vezes aparece para saber se vai primário. E outra dica, tem poucos descritores secundários. É todo que a Feli se queda, não aprova muito, que dou muitas dicas. Agora vamos lá ver. Tem perguntas? Por ahora no, pero por favor, si tienen dudas, por favor, escriban ahí en el chat. Porque vamos revisar o artigo da tarefa 7 agora. Por favor, escriban aquí en el chat cuáles son sus dudas, si tienen dudas por ahora. Y si después que están haciendo la tarea tuvieran dudas, por favor escriban en el grupo de redbbs@googlegroups.com. ¿Está bien? Porque en este grupo estamos contestando todas las dudas que ustedes tienen acerca del contenido de las presentaciones y también de la tarea. ¿Está bien? Podemos passar a la tarefa, então. Sí. El título, revisión de la indicación del artículo hepatitis granulomatosa causa de fiebre de origen desconocido en el niño. O objetivo é aclarar as dúvidas de todos. Processo de leitura técnica, assim, de uma maneira general, sempre ter em mente que vas a rastrear todo o documento para buscar descritores primários, secundários, pré-codificado e tipos de publicação. Buscar em el texto o tipo de publicação e os pré-codificados,
Ler o título e objetivo para identificar descritores primários e também a discussão, conclusão e hasta as palavras claves para confirmá-los. Se já identifica possíveis calificadores, também toma nota. Ler material e métodos, resultado e discussão, buscando o tipo de estudo, métodos, técnicas utilizadas e discussões sobre o tema, pelo que não são o ponto focal do documento. Processo de tradução. Búsqueda de los términos extraídos do documento e sinônimos para identificar descritores em index. Utilizar o índice permutado, sempre. Buscar por el início do término, porque se põe em el plural e a palavra está em singular, não vai encontrar. Por isso, poner só o início. Búsqueda em Medline. Quando fazer essa búsqueda? Por exemplo, em esse artigo, poderiam fazer uma búsqueda. Palavras do título em idioma em inglês, claro, porque se é em Medline está em inglês. Assuntos que não estão em index. Leitura das notas dos descritores e calificadores e chequeio da hierarquia. Por que batemos em essa tecla? Sempre. Porque é importante, porque estão todas as orientações aí. Comparação de las definições de los términos que encontramos em index com a discussão, para ver se aquele descritor representa bem o assunto. Realizar este processo para cada descritor primário e secundário. Elegir os descritores em el sistema. Elegir os descritores em el sistema FAdmin ou DBI Web, chequear se todos os descritores foram incluídos e descritores secundários estão atribuídos, se os pré-codificados foram todos realmente discutidos, se é uma revisão ou revisão apenas o que está em el título, o objetivo. Agora, se é um informe de caso, como é esse aqui, é só o que está descrito em el informe de caso. E os tipos de publicação. Chequear se as coordenações previstas na metodologia LILAC foram realizadas, o tipo histológico, se indicei a ação farmacológica, a hora que sabemos, gravar e publicar o registro. Agora vamos ao artigo. Eu recortei as partes principais, como é um forma de caso não é muito largo. Primeira coisa que aparece, apresentação do caso. O que é a apresentação de caso? Informe de caso. Já pongo lá o tipo de publicação. Depois, veio os pré-codificados. Humanos, masculinos e pré-escolar. Ninho, aunque esteja em título, não deve ser indicado. Por quê? O ninho que o autor se referia tinha 2 anos. Então, é pré-escolar. Eu recebi um e-mail, um correio, de uma pessoa que estava com o index desatualizado. E ela indicou com ninho pré-escolar, que era o término antigo. Então, eu posso ter cometido um erro na correção. Por favor, se mais pessoas ocorreu esse fato, por favor, me escreva que eu corrijo.
Ahora, la selección de los descriptores primarios. Leio o título: hepatitis granulomatosa, causa de fiebre de origem desconhecido. Por aí, já tenho que a hepatite granulomatosa foi a causa da fiebre, pero vou leyendo em la introdução para conhecer o assunto. Mira que a introdução não se deve selecionar de pronto. Vou a ver se depois foi estudado. Abaixo, as hepatites granulomatosa é uma causa infrequente de febre de origem desconhecida. São múltiplos os processos que la provocam. E a mais abaixo, se reserva o término de hepatitis granulomatosa, então já temos dois prováveis descritores. Mais adelante, em la apresentação do caso, em la descrição de tudo que lhe ocorreu, não é possível indicar tudo, e não é importante para a recuperação. Depois que ganhamos prática, é fácil indicar um informe de caso. O indicador que empieza crê que tem que indicar tudo que ocorreu na história do paciente, mas não. É só o que foi realmente estudado. Se definiu como uma fiebre de origem desconhecido, e preste atenção na sigla, porque às vezes aparece só a sigla. Indicaram estudo para descartar diferentes causas, se realizaram alguns estudos imunológicos, tumores e outros, de outras etiologias, e, ao final, a hepatitis granulomatosa é uma causa pouco frequente de febre de origem desconhecida. Então, já está que a febre de origem desconhecida foi causada por la hepatitis granulomatosa. Mirando o DEX. Há o termo de hepatitis granulomatosa? Não há, porque aparece aqui hepatitis e depois já hepatite E e hepatite inducida, e o granulomatosa não aparece. Então, vamos fazer uma búsqueda. Aqui estou indicando, pero se querem, podem, em seus computadores, podem pesquisando, podem buscando. Em Google, ponga o término desejado, exemplo, granulomatos, hepatitis, e ponga Medline, para venir só o registro em Medline. Elija um registro que esteja em PubMed, porque Medline está dentro do PubMed. Em formato, em el menu Format, elija Medline, selecione Medline e aparecerão os descritores desta indicação. Se o artigo esteja indicado, porque às vezes é tão novo que não tem indicação, pero busca outro hasta tirar sua dúvida. Mira que usaram granuloma mais hepatite. O que hicieron? Uma pós-coordenação. Em la indicação, e o investigador vai buscar por os dois términos também. Então, vou ao DEX e busco granuloma. Se é um descritor MESH, é DEX também. Solo as drogas novas. Miro as notas, a definição, lesão inflamatória, em el texto, falou de lesão, então vocês conferem com o texto.
miro la coordenação Cordini como primário, Cord é Cordini, como primário com enfermidade órgano, que é a hepatite. Então, o outro término, fiebre de causa desconhecida, mirar a hierarquia, e fiebre está arriba de fiebre de origem desconhecida. Então, não há que indicar os dois. E já miro o calificador etiologia. Só volvendo um pouco, aqui, como esta enfermidade causou a outra, ela é indicada com complicações. Ela é a enfermidade A, que vimos em la outra sessão. E a enfermidade B é indicada com etiologia. Há que indicar granuloma, enfermidade granulomatosa crônica, aparece uma vez solamente em el texto, então não há necessidade. Há que indicar o termo fiebre, já vimos que não. Há que indicar hígado. Não creio que seja importante aqui indicar o hígado, porque aonde ele seja afetado, não foi discutido para indicar. Como primário, não foi. Me gostaria de saber se Cláudia Rios tem uma dúvida, veo que está acostumando arriba aqui. Si quiere puede abrir el micrófono para que pueda hacer su pregunta al micrófono. Voy a abrir y ahí aguardo un poco, ¿sí? Para ver si quieres hablar ahora. Oh, me parece que no. Bien, entonces seguimos. Então, como primário, o órgano não é necessário indicar. Já temos, então, granuloma hepatitis, né, na coordenação, e febre de origem desconhecida, como descritores primários. Quais os aspectos? Então, já vimos que como a enfermidade hepatite granulomatosa causou a febre de origem desconhecida, então, hepatites será indicada com compre e o mesmo calificador que pongo em um, que coordino, pongo em el outro. Granuloma, compre também. Então, a indicação se quedará assim. Hepatitis compre, granuloma compre, febre de origem desconhecido, etiologia. Há mais calificadores como primário? Não. Agora, os secundários. Há aspectos calificadores secundários de enfermidade? Sim, porque fizeram estudos imaginológicos de ultrassonidos abdominais, raio-X e outros. O mais destacado foi o ultrassonido, que hasta tem uma imagem. E raio-X também é indicado com diagnóstico por imagem. Outra pessoa também indicou com ultrassonografia, DECOS desatualizado, porque não existe mais o calificador ultrassonografia, agora é diagnóstico por imagem. E, por favor, todos os centros cooperantes que estão com DECOS desatualizado, por favor, solicitar
el enlace para bajar el paquete de 2017, porque en este último tuvimos muchos cambios, incluso no hay más como Analia ha dicho en la clase sobre calificadores, ahora no hay más ultrasonografía, cintilografía, ¿sí? La dirección para bajar el DEX, está bien. Yo voy a buscar aquí y incluyo en el chat, está bien. Porque como están con el DEX desactualizado, no hay esta opción de calificador que es diagnóstico por imagen que está aquí utilizado en esta indicación, está bien. Hay que actualizar el DEX para que puedan hacer esto. Entonces, ¿puede seguir? Las tres enfermedades fue hechos estos exámenes. Entonces, indicamos com diagnóstico por imagem. E uma vez que indicamos com esse calificador específico, não é necessário indicar com diagnóstico general, sim? Porque ele foi específico por imagem. Outro calificador secundário é a patologia, porque houve estudos histológicos por biópsia hepática e análise das lesões histológicas que indica hepatite mais granuloma, deve ser indicado com patol. Algumas pessoas indicaram o órgão patol, secundário hasta primário. Primário não é. Secundário pode até ser, pero em el caso não creio que seja tão importante por ser um informe de caso, que é um documento com poucas informações. Selecione os descritores secundários. Há outros descritores secundários? Técnicas, né? Biópsia e a ultrassonografia. Há outros aspectos da enfermidade ou descritores que não foram indicados. Fiebre, não é necessário indicar, porque já usamos ele mais específico. O descritor abdômen, diagnóstico por imagem, não é necessário, porque o abdômen apareceu apenas como lá o local de los exames. E não é relevante para uma investigador que está buscando documentos sobre abdômen. Termos como enfermidades granulomatosas crônicas também não é necessário indicar, porque foi apenas mencionado. Outras enfermidades que foi mencionada uma vez, solo lá na introdução ou na discussão, não é necessário indicar. Então, nossa indicação se quedou assim. Os três descritores primário, granuloma coordenado com hepatites, com o calificador COMPLE. Fiebre de origem desconhecido, etiologia. E descritores secundários, granuloma com diagnóstico por imagem e patol. Hepatites, diagnóstico por imagem e hepatites patol e febre desconhecida, diagnóstico por imagem. E biópsia e ultrassonografia e os pré-codificados humanos masculinos pré-escolar, informe de casos como tipo de publicação e é todo. Dúvidas? Por favor, Sueli, quer complementar alguma coisa? No, en realidad me gustaría ver el chat de esta computadora porque el mío no está como host. Por
favor, escriban aquí en el chat si hay otras dudas acerca del que fue hablado, tanto del contenido de la presentación, que es de coordinación de escritores, como también de la corrección de la tarea. ¿Está bien? Voy a ver aquí, solo un minuto entonces, si hay otras preguntas más. En el chat. Não seria ação terapêutica e não farmacológica? Aí na pergunta aqui de Romilda Teófano, que ha perguntado se bronco dela não seria uma ação farmacológica ou ação terapêutica e não farmacológica. É mesmo? ¿El mismo? Ahora no sé en qué momento fue hecha esa pregunta. Bronco de lat. ¿Qué es esto? Broncodilatador, ¿sabes qué es esto? Creo que se coloca todos los, déjame ver aquí, se coloca todos los descriptores. Romilda, ¿tú podrías escribir nuevamente tu duda para aclarar? No quedó claro para... Yo voy a hablar en portugués, que es brasileña. Romilda, você poderia escrever de novo aqui a sua dúvida, de novo não, mas na verdade para esclarecer a sua dúvida, porque a gente está em dúvida sobre qual era a dúvida específica, tá bom? La tarea 8 nosotros vamos a divulgar enseguida. Denise, en realidad ya hemos mostrado, pero vamos a volver el enlace, ¿está bien? Entonces, Denise, nós vamos voltar aqui a apresentação para que vocês vejam o link da tarefa 8, mas a gente também, ainda hoje, vai colocar todos os PPTs online para que vocês possam acessar e poder fazer a tarefa 8, tá bem? Deixa eu ver aqui. Olga Mejía había preguntado si no encuentro en el DEX enfermedad inflamatoria intestinal. Enfermedad inflamatória intestinal. Pode ser uma busca de Medline por inglês. De pronto. ¿Quedó claro? ¿Esta pregunta era acerca de este artículo o no? ¿Era de otro, Olga? Solo para saber, porque aquí en este caso me parece que no es de esta tarea, ¿sí? Gracias, mi doña Quiroz, que vi aquí que está hablando que se ha integrado en el grupo hoy. Tampoco colangiopancreatografía. Entonces, por lo que yo estoy entendiendo, Olga Mejía tiene dudas porque no encuentra algunos descriptores. Ha mencionado 2, colangiopancreatografía, pero Anália ha contestado aquí que cuando no encuentran un descriptor exacto, ¿qué pueden hacer? Pueden hacer una búsqueda en Medline por palabras del título y ahí copiar y pegar el término para ver si hay otros artículos que ya fueran indicados
y que hablaban específicamente de este tema que están procurando, que están buscando. Entonces, por ejemplo, si estoy buscando colangiopancreatografía y ya he buscado en DEX y no he encontrado, entonces voy al Medline y ahí entonces en la búsqueda por palabras del título copio y pego este término para ver si en otros artículos cómo este término fue indicado. ¿Está bien? Déjame ver aquí. Romilda ha hablado nuevamente. Bronquiodilatadores, no exemplo na tela. Seria ação farmacológica. Broncodilatadores, Romilda, é uma ação farmacológica. Por quê? Quando nós vamos utilizar um medicamento, sempre nós temos que indicar a forma de uso desse medicamento. Eu não sei qual é o medicamento que você está falando agora. Teve algum que você falou de broncodilatadores? O asma. Para asma. Para tratamento da asma, então no asma você colocou tratamento terapêutico, né, que agora mudou o nome. Tratamento farmacológico. Tratamento farmacológico. Então, eu vou escrever aqui no chat para ficar claro. Então, no asma ficou tratamento. É outro qualificador que pode estar desatualizado em algum DEX. Farmacológico. E para a droga que foi utilizada, qual foi? Na hora não me acordo. Vuelve na apresentação. Voy a volver a la presentación. Creo que es en la presentación principal, ¿no? Coordinación. Déjame ver aquí, tarea. Voy a volver para confirmar cuál es el ejemplo que Olga no, Romilda está hablando. Aquí. Entonces, aquí está. No sé si ustedes se acuerdan, pero había un calificador llamado quimioterapia. Pero lo que nosotros hicimos en la versión 2017 es cambiar la traducción, el nombre de este calificador quimioterapia para tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Porque había una confusión acerca de quimioterapia. Los iniciadores a veces pensaban que era utilizado solo para neoplasias. Entonces, el mismo calificador quimioterapia ahora es tratamento farmacológico, o sea, tratamento por fármacos o por drogas, medicamentos, ¿está bien? Entonces, aquí en el ejemplo que Anália ha incluido, la enfermedad de asma está siendo tratada con una droga que aquí en el título ya aparece como siendo albuterol. Entonces, para la droga se incluye uso terapéutico, o sea, uso terapéutico de albuterol para tratamiento de asma. ¿Qué es broncodilatadores? El descriptor de una droga, o sea, una droga puede ser utilizada de distintas maneras para el tratamiento de distintas enfermedades. Entonces, por este motivo, una misma droga, un mismo compuesto químico puede tener más de una acción farmacológica. Y en este caso de tratamiento de asma, la acción farmacológica, o sea, la forma de uso del albuterol fue como un broncodilatador. ¿Está bien? Ahora quedó un poco más claro. Y cuando yo hago esta combinación, esta coordinación de droga con acción farmacológica, yo voy a repetir el calificador. Entonces, esta combinación aquí se utiliza con calificador usoterapêutico y en la enfermedad nosotros vamos a coordinar con tratamiento farmacológico, que es el antiguo quimioterapia. Bien, ahora quedó más claro, Romilda.
Yo estoy hablando en español porque ahí creo que alcanzo más personas en las sesiones, ¿está bien? Pero si aún continúas con duda, puedo también después hablar contigo en separado. ¿Está bien? Ahí hablamos en portugués también. Déjame ver si ahora, pero creo que está más claro ahora. Roger Espinosa, hola, deseo dar las gracias por las excelentes clases que desarrollan ustedes, porque me han sido de gran utilidad para mejorar mi nivel de indización. Saludos desde Chile. Gracias, Roger. Este es el objetivo, para que este tipo de capacitación llegue a todos ustedes. Entonces, gracias a ti por también estar aquí junto con nosotros en las clases de indización. Gracias, muchas gracias. Déjame ver ahora. Olga Mejía, es un término muy utilizado en la revista de Gastro y no es de este artículo. Muy bien, Olga. Ahora comprendí bien. Déjame ver si hay otras dudas. Yusmari Yendes, creo que esto es de Venezuela, no sé, me acuerdo de tu nombre. Buenos días. ¿Cuál es el máximo de descriptores primarios y secundarios que se deben colocar en un artículo? Máximo de 6 descriptores primarios y máximo de 20 descriptores secundarios. ¿Cuándo utilizamos esto? Cuando los artículos tienen realmente una discusión más profunda, ¿no es? Porque dependendo del caso, no es necesario tantos descriptores. Como el ejemplo, informe de caso, artículos de revisión, editoriales, são listados com poucos descritores. Sí. E artículos originais, sim, com mais descritores, pode ligar hasta 20, secundário e 6, limitando sempre a 6 descritores primários. Sim? 20, Romilda. 20 descritores secundários e 6 primários, tá, Romilda? Máximo. Bien, creo que ahora cerramos por aquí las dudas. Agradecemos la presencia de todos ustedes. Y si hay dudas adicionales, por favor, escriban entonces ahora directamente en el grupo de Red BBS, ¿está bien? Nosotros vamos a contestar en ese grupo, entonces no se acanen, no se entienden, no queden con vergüenza de escribir. Por favor, escriban, porque nosotros sabemos que las dudas que ustedes tienen son las dudas de la mayoría de las personas, ¿está bien? No queden con vergüenza de hacer preguntas en el grupo. Yo sé que va a ayudar a muchas otras personas. Voy a incluir aquí el enlace de la tarea para que puedan acceder. Está en el chat, pero hoy mismo vamos a cargar el slide para que puedan acceder la aclaración completa. Si tienen dudas, escribir para la Laís sobre el enlace. ¿Dudas sobre el enlace? A veces no accesan. Pero pueden enviar para el grupo. ¿Puede? Sí. Pueden, todos lo que necesiten, pueden enviar para el grupo, porque en el grupo no solo yo veo, pero también Sara ve, Analia ve y Laís. En mi particular, no voy a estar accesando esos últimos. No envíen correos en particular para Analia, por favor. Yo entiendo que ella va a contestar muy rápidamente, pero sus dudas son las mismas dudas de las otras personas que están haciendo el curso. Por favor, envíen para el grupo. No quédense con vergüenza, porque todos tienen las mismas dudas. Pueden quedarse tranquilos porque esto ocurre a todos, incluso a nosotros que ya somos indicadores más experientes, pero nosotros también tenemos muchas dudas. ¿Está bien? Claudia Ríos, yo he enviado un enlace donde puedes hacer el solicitud del DEX 2017. Cuando usted
llena este formulario de solicitud de DEX 2017, vas a recibir un usuario y una clave, y con ese usuario y clave va a poder hacer el download del paquete de DEX y también de los títulos abreviados, de los códigos de centro cooperante, para que tu LibDB Web esté lo más actualizado posible. ¿Está bien? Si continúas con dudas, también puede escribir en el grupo de Red BBS, y que en el grupo también hay un post acerca de este pedido de download para DEX 2017. Ya está en el grupo, que me acuerdo que he publicado. No sé si yo, pero yo sé que tal vez Mori tenga publicado un post acerca de esto. Bien, entonces, gracias a todos. La fecha límite para entrega de la tarea es 13 de noviembre de 2017. Vimos que en esta tarea muchas personas hablaron con nosotros después de la fecha, pero por favor, nosotros tenemos el recurso de Analia, entonces tenemos que respetar las fechas, porque ella empieza la corrección de tareas, así que la fecha se cierra. Se cierra la fecha límite. Entonces, por favor, queden atentos. Este mes hemos enviado un correo informando a ustedes para quedarse atentos con la fecha. Entonces, 13 de noviembre es la fecha límite para envío de las tareas. No envíen después, porque Analia ya va a estar corrigiendo y hay una gran cantidad de tareas para ella corregir. Entonces, por ese motivo necesitamos de este tiempo adicional, ¿está bien? 13 de noviembre, ¿bien? No envíen por correo. Sí, yo sé que ella es muy buena y a veces corrige a ustedes, pero por favor, para nosotros es importante saber, por medio del formulario, cuántas fueron las personas que enviaron, cuáles fueron las dudas, los errores, cuáles fueron las recomendaciones que Analia ha hecho, ¿está bien? Sugerencias. Entonces, por este motivo, toda la documentación queremos que esté en el formulario de la tarea y no en el correo particular de Analia, porque ella, yo sé, es muy buena y siempre contesta a ustedes, pero ella, por favor, para nosotros es mejor tener todo en el formulario, ¿está bien? Para ella también es muy difícil contestar a ustedes después que la fecha ya está encerrada, ¿bien? Por favor, podría pasar la tarea número 7 y 8 por correo electrónico. Ya ha recibido, Yosmari, pero voy a chequear y te contesto en separado. ¿Bien? Gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión. Creo que es la última en la próxima, ¿no? No. ¿No? Penúltima. Gracias a todos. Hasta la próxima sesión. Abrazos. Chao, chao.